A gente está trabalhando uma série desde o domingo passado falando sobre constância. E hoje eu quero falar sobre ser constante. Constante na decisão de se levantar. Constante na decisão de se levantar. Eu vou falar muito de Jó, porque Jó, ele nos ensina não só uma pessoa que superou, que passou por provação, não apenas uma pessoa que tinha uma paciência, chamada paciência de Jó, mas além de ser um homem extremamente resiliente, Jó foi um homem constante. Abra sua palavra aí em Jó 1:1, primeiro capítulo de Jó, vai falar assim: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e sempre procurava, Jó, além de ser íntegro e justo e temente a Deus, ele sempre procurava evitar o mal. Ele sempre procurava fugir do mal. Ele sempre procurava ser desconectado do lado ruim da vida. A palavra de Deus fala em Jó que Jó teve 10 filhos, 7 filhos homens e 3 filhos mulheres. E esses filhos sempre faziam banquetes, eles sempre estavam ali porque Jó era o homem mais rico do Oriente. E por ele ser rico, seus filhos eram prósperos também. E sempre os seus 7 filhos homens faziam muitos banquetes ali. Mas Jó, ele tinha uma preocupação muito grande de orar pelos seus filhos. Ele tinha uma preocupação muito grande de fazer holocaustos. Sempre fazer sacrifícios na madrugada. Porque ele tinha medo, receio, preocupação de que seus filhos, eles pudessem pecar ou fazer algo contra Deus. Jó era uma pessoa tão íntegra, tão justa, tão temente a Deus. Ele sempre se desviava do mal, ele sempre fugia do mal, ele não queria se conectar com o mal. E ele se preocupava até com o que os seus filhos poderiam fazer. Incrível, mas mesmo assim, Jó sendo tudo isso, quebrando aquela coisa de que é rico, não é generoso, ele era rico, o homem mais rico, que tinha mais servos, empregados, escravos, que tinha mais gados, um homem muito próspero, mesmo assim ele era piedoso, ele era generoso. Mas, apesar de tudo isso que ele tinha, ele passou por tribulações. Gente, hoje, nesse momento, nesse dia, Deus vai ministrar ao nosso coração que essa constância ela não foi feita apenas para pessoas que estão muito bem, para super crentes. Essa constância foi feita para pessoas que têm um desejo de se levantar todas as vezes que você cair. Eu não sei quantas vezes você cai por semana, todos os dias alguma coisa em mim não está legal, alguma coisa em mim está caído, mas eu sei que Ele é o Deus que me levanta no domingo, é o meu Deus que me levanta na segunda-feira, é o meu Deus que me levanta na terça-feira, quando o meu dia parece mal, é a alegria do Senhor que me renova na quarta-feira, quando minha quinta-feira está sem esperança, eu sei que o choro pode durar uma noite, mas ao amanhecer Deus derrama algo novo sobre a minha vida. É esse Deus que nos faz sustentar. E Jó, ele tinha esse entendimento do Deus que ele amava, do Deus que ele servia. E incrível, né? Satanás, quando os anjos vão se apresentar a Deus no capítulo 1, Satanás vai junto e Deus pergunta: o que você está fazendo aqui? De onde você veio? E ele fala: perambulando aí pela terra, dando umas andadas pela terra. E eu tenho certeza que nessa hora, a palavra de Deus não fala isso, mas eu adoro fazer minhas interpretações. Deus fala com muito orgulho sobre Jó, né? Se você abrir em Jó 1:8, a palavra de Deus fala, né? Que Deus fala para Satanás assim: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Gente, vocês têm noção do que é Deus, o Todo-Poderoso, olhar para Satanás e dizer: tu reparou aí quem Jó é? Para ele falar isso e dizer que não há ninguém na terra como Jó. Olha os valores que ele coloca sobre Jó: irrepreensível, íntegro, um homem que teme a Deus e que evita o mal. Satanás ouviu aquilo ali, com certeza ele não gostou, né, de ter ouvido todas essas características boas de Jó. E ele falou: claro que Jó é tudo isso, Deus. Um cara próspero, um cara rico, um cara que tem toda a riqueza, tem todo o poder, está dando tudo certo na vida dele, tudo prospera. Sua cerca tá cercando a sua família, cercando os seus bens. Eu quero ver Jó sem nada disso, se ele é um homem temente a Deus. E Deus disse assim: pois então vai lá. Só não toca nele, toca nos bens dele. Pode tocar. E a palavra de Deus fala que
Jó perdeu todos os seus bens. Porque Satanás, ele estava muito incomodado com a sinceridade do coração de Jó. Eu acho que ele não acreditava que uma pessoa podia amar a Deus se ela não tivesse em boas situações. Eu acho que se tivesse em excelentes situações, eu acho que ele não acreditava que um homem tão rico, o homem mais rico do Oriente, poderia amar a Deus. E aí Jó, fala a palavra de Deus que Jó perdeu todos os seus bens, perdeu todos os seus empregados, os seus servos. E a palavra de Deus fala também que os seus 10 filhos estavam reunidos na casa do filho mais velho. E aí um vento sopra, a casa do filho mais velho cai sobre os seus 10 filhos. E os seus 10 filhos morrem ao mesmo tempo. Gente, eu não tenho nem filho. Mas eu acho que quando um filho leva uma quedazinha, parece, dói lá dentro do coração da mãe e do pai. Imagina você perder 10 filhos e antes ter perdido toda a sua riqueza, todo o seu gado, todas as suas plantações. Ele perdeu tudo isso e os seus 10 filhos. E a palavra de Deus fala em Jó 1:20 que ele rasgou o manto, ele triste, desesperado, né? Não usa a palavra desesperada, mas ele triste, ele rasga o manto, ele rapa a cabeça, prostra o seu rosto no chão e adora a Deus. E olha o que é que ele fala em Jó 1:21. E disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, se existe um homem macho da Bíblia, um homem crente na Bíblia, é Jó. Porque você perder... Gente, uma besteirinha que acontece na nossa vida, às vezes a gente quer questionar Deus. O cara perdeu os bens, ele perdeu tudo que ele tinha, servos. Os seus 10 filhos morreram. Ele rasgou a roupa mesmo, talvez com tristeza, desespero. Rapou a cabeça, que eles chamam rapar a cabeça. Ele prostrou o seu rosto no chão e disse assim: vou adorar a Deus, Senhor. O Senhor me deu, o Senhor tira, o Senhor faz o que tem que fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Jó era um homem constante. Jó era um homem constante. Isso não quer dizer que ele não tinha as suas queixas com Deus. Isso não quis dizer que na própria palavra, de 1-42, eu te encorajo a ler Jó durante essa semana, o livro depois de Esther. Não quer dizer que na palavra não dizia que Jó ficou triste. Ele ficou triste, ele chorou. Jó chorou. Normal, gente. Jó é humano, era humano. Normal ele chorar. Mas ele não se entregou diante da dor. Ele não se entregou. E é uma coisa que eu quero para a gente trabalhar hoje, é que você entenda que você cai sim, às vezes cai várias vezes na semana. Às vezes a sua queda não é por um dia, é uma queda mais longa. Mas só cai quem está em pé. Existem muitas pessoas achando que não cai. Talvez você não cai porque você está deitado há muito tempo. Há muito tempo a sua vida não está andando. Coisas na sua vida estão estagnadas. Agora, quando a pessoa vai para cima do problema, para cima da dificuldade, para cima da adversidade, ela cai porque quem se arrisca erra mais. Quem ajuda erra mais. Quem ama erra mais. É natural. Quem se arrisca tem muito mais quedas, cai muito mais vezes. Então só cai quem está em pé. Fala para a pessoa do teu lado: só cai quem está em pé. E aí a história de Jó, ela nos ensina alguns hábitos de pessoas constantes. Gente, eu amo a constância. Não é que eu sou sempre constante, mas eu acho que uma pessoa com constância, ela sabe entrar, ela sabe sair, ela consegue entender o propósito de Deus na sua vida, porque ela entende que tem momentos que nós estamos em vales e tem momentos que nós estamos lá no topo da montanha. Mas uma pessoa constante está nos vales, preparado para estar na montanha, e está na montanha preparado também que os dias maus podem chegar. E o primeiro hábito que eu quero colocar aqui, que a gente aprende com Jó e uma pessoa constante tem, é o hábito da resiliência. Fala assim: hábito da resiliência. Resiliência é a capacidade, por exemplo, que um objeto tem de receber uma energia, receber uma força. Ele curva, ele se ergue, né? Mas ele não quebra. Ele curva-se, mas não quebra. Resiliente é aquela pessoa que tem um poder, uma capacidade de ter um plano A, B, C, D. As coisas não são do jeito dela, não estão dando certo, mas tudo bem. Tem um plano B, tem um plano C. Resiliente é uma pessoa que tem uma capacidade de se reposicionar. Como os bambus. Se você for ver, tem gente aqui que tem cadeira de bambu em casa. O bambu em si é uma árvore que, se você botar no sol, dá certo.
Se você botar na chuva, dá certo. Se você botar no frio, dá certo. É a única árvore diante da floresta e quando tempestade vem, tá lá. E não é a árvore maior, não é a árvore mais forte, no sentido assim de parecer mais forte, mais bonita, mas é uma árvore que é flexível. Quando a neve vem, ela se curva para receber a neve. Aparentemente não é a da maior estatura, mas a sua base, a sua raiz é realmente profunda. É uma raiz firmada, é uma raiz fixada. Eu não sei como é que você se vê, sabe? Mas Deus quer essa noite que você seja um bambu, onde as tempestades virão, frio vem, chuva vem, calor vem, e onde Deus te colocar, e onde for permissão de Deus, Deus vai trabalhar ao seu favor, Deus vai te dar uma capacidade de se adaptar, Deus vai te dar uma capacidade de passar por essa dificuldade, glorificando a Deus, louvando a Deus como Jó louvou, e lá no final eu vou te contar a história de Jó. Já eu te conto como foi o fim de Jó. Ele perdeu tudo e falou: louvado seja o nome do Senhor. Jó é realmente uma pessoa extremamente resiliente. Uma pessoa que realmente soube se adaptar. Se você olhar aí Jó 3:25, né? Que Jó curvou-se, mas não quebrou. Fala assim: o que eu temia veio sobre mim. O que eu receava me aconteceu. Fala no versículo 26 que ele ficou sem paz. Fala que ele ficou sem tranquilidade, sem descanso. E a palavra de Deus fala que Jó chorou, mas mesmo assim ele não desistiu. Meu irmão, o desespero vai vir sobre sua vida, porque Deus não está querendo um super crente, uma super heroína. Deus quer a sua humanidade. E nós temos nossos dias maus, nossos dias desesperados. É normal. Agora você vai cair, porque muitos de nós caímos sim, mas Deus quer a constância no seu levantar. Quando você estiver estirado lá no chão, você olha para cima e diz: Senhor, me ajuda a me levantar, me dá essa resiliência. Assim como Jó não desistiu quando perdeu seu dinheiro, os seus filhos, e disse: louvado seja o nome do Senhor. Me ensina a te louvar quando eu estiver nos vales, e me ensina a não te esquecer quando eu estiver nas montanhas. Amém? Quantos aqui precisam se lembrar do Senhor Jesus? E a humildade nos ajuda a sermos resilientes. Pensa num negócio bom, é humildade, que anda junto com resiliência. E a palavra de Deus fala em Provérbios 24:16. Pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se. Mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Eu não sei quantas vezes você vai cair. Nós caímos muito. Eu não estou estimulando a queda. Eu estou dizendo que a glória e a vitória da sua vida não é não cair, é se levantar todas as vezes que você cair. Todas as vezes que você cair, Deus está dizendo para você hoje: Ele é capaz de te levantar. Você é capaz de se levantar. Amém? O segundo hábito que a gente aprende com Jó é o hábito da autorresponsabilidade. Fala assim: autorresponsabilidade. Jó, no capítulo 3, ele amaldiçoa o seu nascimento. Ele não amaldiçoa a Deus, ele não blasfema contra Deus, mas tem uma hora que ele se desespera. Por quê? Ele perdeu tudo. E no capítulo 2, Satanás aparece novamente quando os anjos se apresentam a Deus. Ele vai junto de carona. E Deus fala com ele, conversando com ele, e Satanás diz assim: tudo bem, ele não te negou, ele não blasfemou contra você, porque ele só perdeu a família, só perdeu o dinheiro, agora toca nele. Aí o que foi que Deus falou? Pois vai, toca nele, mas não mata ele. Gente, a palavra de Deus fala que uma doença veio sobre Jó, e desde a sola do pé dele até o último fio do cabelo tinha ferida. E tem traduções que falam que eram tumores, que saíam muito pus. Gente, uma dorzinha no dedo, um cantinho incomoda. Tu imagina tumor em todo lugar onde você pensar. Onde você pensar, Jó tinha tumor. Onde você pensar, Jó tinha ferida. E aí no capítulo 3, ele se desespera. Ele fala: meu Deus do céu, para que é que eu nasci? Qual é o sentido? Né? Ele não estava entendendo, mas ele não blasfemou contra Deus. E o mais difícil, ele não pecou. Né? A palavra de Deus fala em Jó que depois que tudo aconteceu com ele, Jó não pecou. E Jó, ele não culpou a Deus. Às vezes tem coisas que acontecem na nossa vida que é nossa culpa, a gente já culpa a Deus. E Jó, que não estava errando, não sabia por que ele estava colhendo morte dos filhos, percas de bens, tantas dores, e ainda com tumor, doença em todo lugar, a pessoa gemendo 24 horas por dia, louvando a Jesus. Quantos de nós esquecemos de louvar a Deus por causa de um cantinho de unha, de uma queimadurazinha, a gente esquece do nosso Deus. E a palavra de Deus fala em Jó 42:5.
Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos, o quê? Te viram. Gente, Jó era um homem temente a Deus, íntegro, justo, se desviava do mal. E no capítulo 42 ele diz: agora que eu te conheço, agora que eu sei ao teu respeito. Ele entendeu que toda essa jornada de dor, de dificuldades, gerou nele mudanças, gerou nele uma capacidade de escolher diferente, gerou nele um pensamento diferente. Autorresponsabilidade. Ele poderia ter culpado Deus, ele poderia ter culpado. A mulher dele falou no capítulo 2: bora, amaldiçoa logo esse Deus, depois morre. E ele disse: não, mulher, não é assim não. Deus deu, eu sei que Deus tem um propósito na minha vida. E mesmo assim ele não blasfemou contra Deus. Mulher mandando, amigo abandonando ele, porque os amigos dele começaram a desconfiar de tanta dor que ele tinha, achavam que ele estava pecando. E ele perseverou até o fim. Isso é lindo, porque ela fala, em Jó 42:6, fala que ele se arrepende de não ter entendido, de ter menosprezado as coisas de Deus. Autorresponsabilidade é isso. Uma pessoa constante, ela é humilde, ela não tem soberba. Quando tem que reparar situações, ela repara. Jó, um homem temente a Deus, íntegro, no capítulo 42 fala que agora que ele entende quem é Deus. Depois de toda a jornada dele, agora que ele entende quem é Deus. E por que que muitas vezes a gente é tão cheio de si, tão cheio de razão, tão cheio de conhecimento? Por que a gente ocupa o lugar de Deus? Por que na nossa casa às vezes a gente passa a semana querendo ter a razão? No nosso trabalho, a gente passa o tempo todo dizendo que é o tal. Meu irmão Jó, que era Jó, chegou e disse: eu só te ouvia, de ouvir falar, agora os meus olhos podem te ver. Deus está te encorajando essa noite. Meu irmão, humildade sobre sua vida. Autorresponsabilidade começa por humildade. Você reconhecer que muita coisa não está dando certo na sua vida. Não é só culpa dos outros. Existem talvez uma má administração do seu tempo, má administração do cuidados com a sua família, com a sua vida. E o que é que fala a palavra de Deus em Provérbios 15:33? A humildade antecede a honra. Em Provérbios 16:18 fala: o orgulho vem antes, da destruição. Gente, a soberba precede a queda. Não queira ter sempre razão. Queira ter relacionamento com Deus. Queira ter uma salvação plena. Jó, ele poderia dizer: Senhor, eu não fiz nada. Veio doença, veio liseira, perdi meus 10 filhos. O que é que eu fiz? Não. Ele não falou isso. Ele ficou triste porque ele não estava entendendo o propósito de Deus. Mas ele não questionou o poder de Deus. A palavra de Deus fala em Provérbios 19:3. É a insensatez do homem que arruína a sua própria vida. Então, quando nós somos presos a essa insensatez, a essa ignorância, essa falta de humildade, a gente fica aprisionado. E outra coisa, conhecimento também aprisiona. Conhecimento de tudo, menos de Deus, também nos aprisiona. Porque à medida que você tem conhecimento de mundo, é de saúde, é de medicina, é psicologia, não importa o conhecimento que você tem, se só vive em função desse conhecimento, às vezes você desenvolve soberba e a soberba precede a queda. O que você não sabe ali, você aprende aqui. O que você não aprende aqui, você sabe. Entende? Você precisa entender que você precisa ter humildade, que muitas coisas você ainda não aprendeu. Muitas coisas você ainda não sabe. Que existem pessoas melhores do que você na sua casa, melhores do que você no seu trabalho, melhores do que você na igreja. E Deus está querendo te dar autorresponsabilidade para você entender que existem pessoas melhores do que você. Isso não tem problema nenhum. Existe problema nisso? Não. Nenhum problema com isso. E existe uma frasezinha que fala assim: a velocidade de alguém se levantar está na rapidez de reconhecer onde você errou. A autorresponsabilidade de você carregar o que é seu, não é do outro, assume. É do outro, não é seu, não assume. É do outro. A vida é do outro, essa história é do outro, e a sua está aí esperando, parada, precisando ser vivida. Autorresponsabilidade para pedir desculpa, para liberar perdão, para entender que às vezes tem pessoas melhores do que você no seu trabalho, e você não libera aquilo ali, não delega com medo de pessoas serem melhores do que você. Eu não tenho problema nenhum com pessoas melhores do que eu acho legal conviver com gente melhor do que eu, com mais dinheiro do que eu, mais bonita do que eu, porque vai que passa, essas coisas boas. Não, passa, gente inteligente ensina, gente bonita atrai, gente que come bem nos ensina, nos dá inspiração. Eu acho que é bom, eu adoro.
O terceiro hábito que eu quero falar para você, que a gente aprende com Jó, é o hábito de ter poupança. Ai, a pastora vem no culto de 20 horas falar de dinheiro. Não, eu estou falando, amém. Poupança e dinheiro também é bom. Quem não quiser, passa para mim que eu gosto. Eu estou falando de poupança espiritual, poupança emocional, poupança física. Sabe por quê? Porque nós temos os nossos dias maus. Jó tinha poupança. Olha o que, a palavra de Deus fala. Porque, meu irmão, um cara marcelado, que passou tudo que ele passou, chegar em Jó, fala a palavra de Deus em Jó 19, 25. Olha o que é que ele fala. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. O 26 fala, ele diz, né? Verei a Deus. No 27 fala, eu verei com os meus próprios olhos. Gente, um cara desse só podia ter reserva espiritual muito grande. Porque ele perde tudo, está tudo desmantelado, ele ainda diz, o meu Redentor vive. Ele perde tudo, ele diz, louvado seja o nome do Senhor. E a gente que se perde no meio do caminho, uma coisinha acontece porque eu escolhi errado, estou numa guerra espiritual, pastor. É guerra espiritual ou é guerra de escolhas erradas? Estou numa guerra espiritual, não sei o que Satanás tem contra mim. Satanás tem contra ti o quê? Será que não é você que tem várias coisas contra a sua vida? É preguiça, é desânimo, é julgamento. Gente, muitas guerras que a gente pensa que é espiritual, é guerra por falta de poupança. Porque uma pessoa faz uma coisa errada com você, aí já mata aquela pessoa. E ela te ajudou no teu casamento, ela te ajudou no grupo de crescimento, ela te ajudou te amando, ela tem os dias maus, nós também temos os nossos e pessoas nos levantaram. Nós também temos os nossos e muitas pessoas nos levantaram. Negócio de amnésia, de esquecer as coisas boas que as pessoas fizeram, poupança. Pessoas que têm poupança, elas guardam o melhor das outras pessoas. E aí, quando alguma coisa de ruim acontecer, tem tanta coisa boa que aquela coisa ruim dá para se levantar, dá para perdoar, dá para ensinar. Amém? Eu profetizo sobre a vida de vocês, pessoas com poupança, que gastam o que podem gastar, que gostam da vida que tem. Pessoas que estão preparadas, esperando o inesperado, estão preparadas para o imprevisto. Tem gente que fala assim, pastor, eu não posso ficar doente. Não, o cartão está tão lotado que o menino fala assim, ai que dor. Dor aonde? É o que? O esporte? É que dor? O que é que você quer, meu filho? Não, mãe, é dor. Não, você não pode ficar doente. Se prepara para o imprevisto. Se prepara para o inesperado. Ganha 1.000, vive com 800. É esse carro que você tem, é esse carro que você tem que ser feliz com ele. É a sua realidade, é a sua realidade. Vive no teu tempo, na tua realidade. Gente, muita gente sem poupança porque quer a vida do vizinho. Poupança espiritual, poupança física, poupança financeira, poupança emocional. Gente, quando nós temos reservas e poupança, até quando a gente está muito alto, a gente não esquece de onde a gente veio e que a gente pode voltar. Jó perdeu tudo, o homem mais rico do Oriente. A soberba precede a queda. Cuidado, gente. Cuidado, poupança, porque muitas pessoas se deslumbram, esquecem suas raízes, esquecem de onde vieram, esquecem pessoas, porque estão nas montanhas. E pessoas que estão nos vales, ela olha para o vale e diz, é baixo, né? Aí olha assim, meu Deus, eu posso ajudar essa pessoa a subir nessas montanhas também. Olha para os vales dele, eu vim dali, é graça. Eu vim dali, é graça. Eu tenho isso, é graça. Amém? Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus. E aí Filipenses 2, 6, 7 vai falar em Filipenses. Continuem a viver nele, enraizados, edificados e firmados. Gente, esse conhecimento, essa profundidade, essa constância, ela não vem se nós não estivermos enraizados na palavra de Deus, fundamentados, porque os dias maus vão vir. E não é constante só quem tem condição de ser constante, não é constante só quem conhece a história de Jó, não é constante só a pregadora, a pastora Roberta, não. É constante aquela pessoa que decide se levantar, ela decide tomar uma decisão. Irmão, não sei quantas vezes eu vou cair não, mas todas as vezes que eu cair, eu vou me levantar. Todas as vezes que eu errar, eu posso pedir desculpa. Todas as vezes que eu precisar correr risco, eu vou correr risco. Eu vou para cima do meu problema, eu vou para cima das minhas dificuldades.
olha pelos teus próprios olhos, cresce pelas tuas próprias experiências espirituais. Não, porque a pessoa orou por mim. Você pode orar pelo seu filho, você pode orar pelo seu amigo, você pode orar pela sua mãe. Não existe mais poder ou menos poder que saia ou não do seu coração. Deus, Ele quer usar o seu coração com essas poupanças que você está construindo aí, espirituais, emocionais na sua vida, amém? E o quarto hábito é o hábito de recomeçar. Eu amo esse hábito. E as pessoas falam, recomeçar é só para crente, só para constante. Recomeçar, a diferença do constante é que além dele ser resiliente, além dele ser autorresponsável, além dele ter poupança, ele é uma pessoa que recomeça todas as vezes que ele precisa recomeçar. Se você olhar uma pessoa constante, é uma pessoa com credibilidade. É uma pessoa que a palavra dela, não é que ela está sempre certa, mas ela tem uma credibilidade na fala, ela tem uma credibilidade nos exemplos de vida, porque o que ela passou de dificuldade, ela usa a seu favor de crescer, ela usa a favor de outras pessoas poderem crescer. E Davi, ele é uma pessoa que era rei. Davi era um cara segundo o coração de Deus. A palavra de Deus fala que ele tinha um coração puro e o espírito reto. Mas mesmo assim sendo rei, mesmo assim vencendo Golias, mesmo assim ganhando batalhas, mesmo assim ele teve seus momentos de inconstância. Ele teve momentos onde ele clamou a Deus. Olha o que a palavra de Deus fala. Em Salmos 38:17 fala assim: estou a ponto de cair e a minha dor está sempre comigo. Davi falando. Em Salmos 38, se você for olhar, 21, ele clama a Deus: Deus, me ajuda, que eu não sei mais por onde começar. Me ajuda, Deus, me ajuda. O Senhor é meu Salvador, não me abandona. Davi ficou doente, Davi cometeu homicídio, Davi cometeu adultério, Davi errou muitas vezes. Mas a diferença é que ele não permitiu que os momentos dele inconstantes determinassem que a jornada dele é inconstante. Você, eu, temos momentos inconstantes. Mas esses momentos inconstantes da nossa vida é uma mentira, é uma traição, foi uma separação, é o mau humor, é irritação, é bater nos filhos. Eu lá sei quais são os seus momentos de inconstância. Às vezes a gente nem se aguenta. Começa por nós mesmos, momento de inconstância. Os momentos de inconstância são momentos. A sua jornada é uma jornada de uma pessoa constante. A sua jornada, esse lado inteiro e esse lado inteiro tem momentos inconstantes porque nós somos falhos, nós somos fracos, nós somos carne. Mas a nossa jornada é uma jornada constante, amém? E essa jornada nos dá uma possibilidade de recomeçar. Gente, olha o que é que fala em Jó 42:2. Sei que podes fazer todas as coisas, Jó falando. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Gente, você tem noção do que é Jó falar isso? Ele lá, sem ter esperança de onde prosseguir, com dor, com doença, todo quebrado, ele fala que ele sabia em quem ele cria. Ele sabia que Deus era o Deus do recomeço. E se você olhar na palavra de Deus, em Jó 42:10 fala que Deus, ele restituiu tudo que foi perdido na vida de Jó. Deus, ele dobrou os seus bens, ele dobrou o seu financeiro, ele deu 7 filhos homens, 3 filhas mulheres. Mas pastora, não era 10, não era para ser 20 filhos. Não. Ele deu 10 novos filhos, porque ele já tinha 10 filhos. Os filhos foram para a glória. Ele tinha 20 filhos. 10 morreram e 10 novos foram dados. Deus restituiu o seu casamento. Deus restituiu, deu 2. Ele já era o cara mais rico do Oriente. E Deus deu 2 vezes mais toda a riqueza para Jó. Porque ele decidiu ser constante. Ele decidiu não blasfemar contra Deus. Ele decidiu que a sua jornada tinha momentos inconstantes, que os seus momentos de vida estavam inconstantes, doente, liso, mas a sua jornada com Deus era uma jornada constante. O seu tempo com Deus era um tempo valioso. Ele entendia que os planos de Deus iam se cumprir, se cumpriram. Às vezes a gente não está vendo o fim do túnel, aquela luz ali não está, mas eu sei que tem um fim do túnel e eu sei que Deus vai caminhar essa jornada junto comigo. Os meus momentos são maus, mas o meu dia não é mau. A minha semana tem problema, mas a minha semana é abençoada, gente. Cuidado com as coisas que você fala. Cuidado que você mesmo amaldiçoa os seus dias, os seus filhos, a sua casa, o seu quarto. E incrível de tudo isso, eu acho a história de Jó o máximo. Incrível de tudo isso que Satanás, no capítulo 1, ele se apresenta a primeira vez para Deus.
onde faz com que Jó perca dinheiro, bens, paz, tudo. No segundo capítulo vem de novo Satanás e faz com que Jó fique doente. Mas a palavra de Deus fala em Jó 42:10 que foi tudo restituído. Eu não sei como é que você está, eu não sei o tanto de coisa que precisa ser restituído na sua vida. Mas a sua vitória não vem querer ficar todo o tempo em pé. Vem que todas as vezes que você cair, Deus está contigo para te levantar. Caiu, levanta. Mas pastor, eu já caí 5 vezes no mesmo erro. Atrai minha mulher 3 vezes. Ele vai te levantar a 4ª vez se precisar, como se fosse a primeira vez. Porque Deus é o Deus que nos dá um hábito de recomeçar. Gente, Satanás, ele tinha um propósito de afastar Jó de Deus. E sabe o que foi que ele conseguiu? Deixar Jó muito mais apaixonado por Deus. Ele ainda recebeu 2 vezes mais de tudo que ele perdeu. Ele tinha um propósito de detonar com a vida de Jó. Ele não conseguiu. Jó ficou cheio de tumores, gemeu, sofreu, amigos se espalharam dele, familiares julgaram, sua mulher praticamente não entendia nada ali, pediram para ele morrer e blasfemar contra Deus. Ele restituiu o casamento dele, Deus 2 vezes mais riqueza para ele. Se ele era o homem mais rico do Oriente, ele ficou sendo o homem rico do Oriente, né? Rico ao quadrado. Mas não é só o dinheiro que ele deu para Jó. Ele deu novamente amigos, esses amigos se arrependeram. Ele deu para Jó o contato novamente com a sua família. Diz que as filhas de Jó eram as mulheres mais lindas daquele lugar, jamais vista por homem algum. Porque ele faz assim, ele tira ouro do pó. Ele faz o que precisa fazer. Eu não sei como é que está a sua história. Eu não sei em que momento você viu Jó aí no seu coração. Que momento você está se parecendo com Jó. Parece que está tudo bagunçado. Pessoas chegam aqui na igreja para se aconselhar. Chegam no meu consultório para atendimento e falam: Roberta, não sei nem por onde começar. Já está começando, entendendo que Deus é o Deus que faz a sua vida recomeçar. Gente, Deus é o Deus não porque eu sou forte, não porque eu tenho inteligência, mas é porque a graça dele, o amor dele sobre a minha vida dá uma esperança para eu recomeçar. Eu mesma como pastora, eu mesma como humana, tem dias que eu acordo e digo: meu Deus, qual é o sentido desse dia, meu Deus? Qual é o sentido desse dia? E Deus fala: como é? Tá caída? Tá desanimada? Tá sem dinheiro? Tá sem propósito? Seja constante no ato de se levantar. Seja constante, porque eu te ajudo a se levantar. Eu tenho esperança de dias melhores para você. Eu tenho propósitos melhores. Eu tenho pensamentos de paz ao seu respeito. Os meus planos são maiores do que os seus planos. Os meus pensamentos são maiores do que os seus pensamentos. Já fala a palavra de Deus em Isaías: assim como o céu está acima da terra, os pensamentos e os planos do Senhor são muito maiores, muito melhores do que os teus pensamentos e os teus planos. Amém? E eu queria que você levantasse essa noite.